E hoje eu vou pedir para a Ângela fazer a prece de abertura. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo sempre o concurso dos nossos irmãos da espiritualidade maior, para que eles nos intua e nos ajude a ter o discernimento correto de tudo aquilo que nós formos estudar. E que possamos guardar dentro de nós, dentro de nossas mentes e do nosso espírito, todos esses ensinamentos que nos servirão para toda a nossa existência terrena e mesmo espiritual. Que nós possamos aplicar quando necessário for. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Eu abri o Evangelho no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e a lição é: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. É a lição 8. Muito bem. Nós terminamos na semana passada a primeira parte desse livro. A gente começa hoje essa segunda parte, falando dos departamentos. E hoje a gente inicia dentro dos departamentos a torre de vigia. Ok? O Sandro vai continuar lendo, Sandro? Quer que alguém leia? Não querem revezar, não? Quer revezar? Quem quer ler hoje? Fico lendo sempre, toda vez. Posso lê-lo, deixa eu só trocar de lugar. Ok. O negócio de eu começar a ler foi sacanagem da Ângela e da Sônia, porque elas me pegaram pescando, falaram assim: não, você vai ler agora que é para você não dormir. Mas é verdade, viu, Lourenço? Eu não sei porque é na segunda-feira, rapaz, me dá um... Eu faço de tudo, rapaz, mas é um negócio assim insuportável. Você... Ok, já troquei de lugar. Ok. Então vamos lá. A torre de vigia. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e não vai a buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pareça um desses pequeninos. Jesus Cristo. Pereça. Que pereça um desses pequeninos.
Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro com o honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Em ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência daqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se viam submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomou assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nestes termos. Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião para o qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em ossanas de agradecimentos ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar. Vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à glória e evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras, nem por isso deixará de se descortinar diante de vós, através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora, a fim de exalçá-la às imarcessíveis alegrias do seu reino, quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador, certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que se poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Reunimos-vos, a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazerdes neste hospital, uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mas nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos. E enfermos continuareis por muito tempo, se a vossa disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais por que vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. É que, meus caros irmãos,
entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental. Pois a verdade é que não precisaríeis de tratamento, não precisaríeis de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual, se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que deveríeis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas, graças às afinidades que lhes seriam espontâneas. E ingressaríeis, natural e francamente, no mundo invisível, como se o fizesseis em vosso próprio lar doméstico, pátria de origem, que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à aventurosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins. Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes, que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos. Apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e remastes a série de empoderações, nas quais vos comprazeis com o atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação e que, por isso mesmo, também é o único soberanamente poderoso para dispor da vida e de suas criaturas. Então, viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograríeis assimilar na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental, a benefício de vosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí, o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecieis. Quando bastaria, em verdade, a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesseis em estado de tentá-la. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para estas singelas instruções a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competia realizar a vosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportar desprogramação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito terão a realizar. Uma vez recuperados o estado espiritual, devereis trabalhar em prol da reabilitação. Vossa permanência neste departamento foi como curso preparatório para a admissão em planos onde será preciso demonstreis todo o valor e boa vontade de que sois capazes.
Uma nova reencarnação será inevitável ao vosso caso. Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor, a benefício de vós mesmos, de vosso progresso, vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres e de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que bem mais equipados com o cabedal moral que adquirides entre nós, vos considerardes aptos para, em uma só etapa terrena, solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveitoso para vossos espíritos e muito meritório. Bom, estão aí, se reuniram o pessoal em tratamento, esses suicidas. Eles passaram durante um bom tempo no tratamento nesse hospital, passaram por um tratamento em uma reunião, em 2 meses de reuniões mediúnicas no Brasil, uma casa que foi escolhida para ajudá-los. E agora eles estão tendo tipo uma alta do hospital. Quando a pessoa sai do hospital, ainda se sente insegura, não sabe se está bem ainda. E é o que eles falam, vocês ainda não se sentem preparados, mas aquilo que a gente tinha que fazer já foi feito. Agora depende de vocês vocês trabalharem, vocês usarem esse conhecimento que vocês têm e ajudarem, fazerem outros tipos de trabalhos que vai ajudar vocês mesmos. Uma nova reencarnação tem que acontecer. E então eles tiveram uma dificuldade, cada um deles uma dificuldades diferentes, um pela falência, né, financeira, o outro pela cegueira, o outro por algum outro motivo. E todas essas dificuldades que eles tiveram está ligado com o passado deles. Eles falharam nessa encarnação e vão ter que repetir a encarnação. Provavelmente com as mesmas provas. Só que quando que eles vão reencarnar? Depende de quando eles se sentirem fortes o suficiente para poder tentar uma encarnação. Então a gente vai ver nos próximos capítulos que um vai mais cedo, o outro retarda, e assim vai, dependendo do que cada um se sentir. O Camilo, por exemplo, ele vai retardar ao máximo, e vai fazendo um curso, outro. Foi o que esse mentor está dizendo. Vocês podem ficar aqui e se tornar mais fortes e ficar com nós e se sentir mais seguros. E o Camilo foi isso. A gente vai ver que ele vai levando retardando a encarnação. Mas outros vão reencarnar mais cedo. Tudo por aprendizado, né? Não tem nenhuma ovelha vai se perder. Então, todos esses tratamentos, tudo isso que está acontecendo é para o benefício de cada um. Não é para vingança, não é para castigar, é simplesmente o benefício de cada um. É a mesma coisa, a gente tem que pensar nas nossas vidas, né? A gente está passando por isso, por aquilo outro. Que aprendizado eu tiro do que eu passo hoje? Né? Com dificuldades, com problemas, eu tenho que superar cada um deles e aprender com essas dificuldades.
É isso que cada um deles tem que passar, cada um de nós tem que passar, enfrentando as dificuldades e não se entregando como eles se entregaram ao desespero, ao suicídio. Compreendeste certamente que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultuoso expurgo exigiria. Seria assim aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíeis, caso vos sentisseis verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que vô-lo afiançamos vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras. Dolorosa como são elas, como sabeis, pois, o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida, sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-as, é a própria felicidade, é a glória imarcessível para o seu destino infindo que afasta para um futuro remoto. Essa ciência poderíeis aprendê-la na Terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador através do amor às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo as operosidades em torno de tão sublime ideal, o melhor dos esforços e da boa vontade que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré encontrareis os mais eminentes. Em Jesus de Nazaré encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as sombras plagas terrenas, sob cuja orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade para atingir, com o pensamento remontado às origens do planeta, a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Mas há milênios que vindes reencarnando na Terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que,
Se partirdes daqui sem as habilitações que de lá na terra também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Então, ele sugere que esses espíritos não reencarnem nesse momento, se preparem melhor, porque um tinha alguma formação religiosa, o outro não. Então, ele disse, preparem-se melhor, adquiram conhecimentos, provavelmente conhecimentos que a doutrina espírita traz. Então, eles poderiam reencarnar dentro de uma família espírita e absorver esses conhecimentos dentro de uma família espírita. Nesse momento, no início do século XX, né? Então, eles poderiam adquirir esses mesmos conhecimentos aqui na Terra. Como nós espíritas, temos conhecimentos. E o conhecimento que a gente tem, a gente é capaz de, teoricamente, suportar dificuldades, problemas, que a gente consegue reparar coisas do passado. Então, não significa que a gente é espírita, a gente é melhor que ninguém. Mas o conhecimento que a gente tem dentro da doutrina, se a gente precisar resgatar, reparar problemas no passado, a gente deveria suportar essas dificuldades sem se deprimir, sem se entregar, seguir com coragem para enfrentar os problemas. Então, a doutrina traz isso. Se a gente precisar fazer, a gente deveria fazer de maneira mais tranquila. Então, ele está sugerindo, aproveitem, aprendam aqui, no mundo espiritual, e quando vocês forem reencarnar, vai ser uma lembrança do aprendizado que vocês adquiriram aqui. Vocês poderiam aprender lá, mas se vocês aprenderem aqui e lá relembrar, a dificuldade que vocês vão ter é menor. A chance de vocês vencerem na encarnação é maior. Então, eu sugiro que fique mais um pouco, aprenda para depois reencarnar. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns, presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável. Drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais se quiseram furtar através do suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio, muito violento,
exorbitou da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio da matéria, longo, proveitoso, será, como se percebe, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parênteses, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo, com tendências para a vitória. Eu entendi aqui, os espíritos que tiveram a morte mais violenta, que destruíram mais o corpo, acabaram provocando perturbações graves no perispírito. Mesmo com o tratamento que eles receberam no mundo espiritual, o perispírito deles não deve estar totalmente perfeito, deve estar com um monte de desequilíbrios. E esse reequilíbrio na mente do próprio perispírito vai ser auxiliado pela encarnação, pela interação com o corpo da mãe, com o novo corpo. Tem grande chance de ele reencarnar com um corpo ainda com problemas, não com um corpo perfeito, para ele se reequilibrar, se manter, conseguir nessa vida que ele vai ter um equilíbrio para, em outra vida posterior, ele possa enfrentar aquelas dificuldades que ele teve. Então, ele se matou. Nessa vida vai ser uma vida para reequilíbrio mental e físico, talvez com o corpo deformado. E na outra, aí sim ele vai passar pelos mesmos problemas que gerou o suicídio. Foi isso que eu entendi nesse parágrafo. Algum comentário? Continuamos a leitura. Eu já estava lendo, só para mim, estava no mudo. Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorremos, a qual não sabia a alma tão ou mais acremente que uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação, porque suspirávamos, imerecedores que éramos dela. No entanto, adquiríamos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental
que solicitava conselho franco. Chegou a oportunidade de visitardes a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligado à legião. Portanto, não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as aspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertimos-vos de que vos dareis mal se preferirdes permanecer na terra, olvidando vossos amigos desta colônia, o aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais. Porfiai por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boamente à direção maternal de vossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subireis, não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, portanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução nos departamentos, que compõem os primeiros planos do vosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também, as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões, que muito de perto vos interessarão. Pois a verdade é que não deveis rever... Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos, já que deixaste os despojos carnais na lama do sepulcro, muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvidos nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que os espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucesso que ignorais. Agora, ide repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Ficou claro até aqui? Eles já estão saindo do hospital,
eles vão conhecer os departamentos, se preparando, vão voltar, passar um tempo na Terra, visitando os entes queridos. Logicamente que o suicídio afetou muitas pessoas que eram caras deles e que foram afetadas pelo suicídio, pode ter se ofendido, pode ter desprezado, né, essas pessoas, esses suicidas. Então, eles não devem esperar muitas alegrias nessa visita. Mas diferente de Jerônimo, que voltou totalmente desequilibrado, eles estão muito mais preparados para enfrentar as dificuldades. Então, eles podem voltar um pouco chateados, um pouco tristes, das consequências do ato dele. Mas eles devem voltar para fazer continuar o tratamento, fazer novos cursos e se preparar para a encarnação que vai acontecer mais para frente. Olha, aqui eu fiquei na dúvida, né? Quanto tempo será que eles ficaram entre o vale e a alta do hospital, né? Será que foi esse intervalo que eles falaram aí de 2 anos, 3 anos? Porque das sessões mediúnicas que eles participaram foram uns 2 meses, né? As reuniões foram 2 meses. No hospital ficaram algum tempo, mas eu não lembro de ter visto um prazo aí. Não, ele comentou aqui 3 anos, que eles 3 se anos? prepararam para chegar a esse ponto. Então, significa mais ou menos 10 anos lá no umbral, 3 anos agora em tratamento no hospital. Pelo menos foi isso que eu entendi, que ele acabou mencionando agora há pouco aqui, na leitura. Não foi? 10 anos no umbral, então mais 3 anos aí no hospital. Então, eles estão no início aí do século XX. Certo, Sandro? O importante é que... É o umbral ou é o Vale dos Suicidas? É a mesma coisa? Não. Não. No umbral tem Vale do Suicida, Vale dos Bobos, Vale dos Oprimidos, tem vale de tudo lá, viu? Vale tudo lá. É uma subdivisão, é um bairro deles, então, mais ou menos isso, né? Lá tem a região... O umbral compreende tudo isso. É uma coisa assim terrível. Então, é uma região lá que é terrível, né? Porque ele é formado pelas consciências dos espíritos endevidados, né? E tem alguns que são dessa natureza, suicidas, então é preferível que eles fiquem em lugar comum, uma vala comum, né? Para eles aprenderem entre si. E aí os outros, por afinidade, para outros lugares, né? É como lá naquele livro No Mundo Maior, quando André Luiz foi convidado para visitar as cavernas, né? Junto com o Calderaro, e a Cipriana ia conduzir. Aliás, a Cipriana, todo mundo chamava ela de Maria, né? Mas ela ia descer nas cavernas e impediu que o André Luiz descesse, que ele não estava preparado para atender aqueles espíritos que estavam lá na caverna. Mas você vai ficar aqui na superfície, né? Que vai ser bom para você aprender, você vai tirar muitas instruções, né? E algo me disse que você tem alguma coisa importante para fazer aqui. Foi quando ele encontrou o avô dele, né? Perdido lá na lama, lá conseguiu localizar o avô dele, né? O que se chamava Cláudio, né? Então, você vê, um estava lá em cima, lá na superfície das cavernas, outro está lá no buraco lá embaixo, lá, outro está no Vale do Suicídio. Então, é de acordo com acho que com a inferioridade do espírito ainda que
que ele teve que passar por um tipo de vibração para poder se harmonizar ou se arrepender, se eu posso dizer assim, ele mudar a condição vibratória para ser levado para regiões melhores, né, para postos de socorro. Assim funciona, né? Nossa, a vibração desses vales, ela deve ser terrível, sufocante mesmo, né? Tem um livro, acho que é do Ranieri, acho que é Abismos, não tenho certeza. É um que, quando você lê, ele parece uma reescrita do Dante, da Divina Comédia. Aqui tem a passagem que ele estava naquela... Aquele é o Dante, fazendo toda aquela excursão ali no umbral, e aí ele passou num pedaço que era dos suicidas. E aí ele sentiu mal. Ele era médio, né? Que ele escreveu, foi que fez o livro lá. E ele estava lá com dois acompanhantes, 2 mentores que o levaram, né? Essa viagem. Mas é igualzinho do Dante lá, da Divina Comédia, a história. E quando ele estava nessa parte, aí ele sentiu mal. E veio uma imagem nele dando um tiro na cabeça. E os mentores ajudaram ele ali, deram amparada e explicaram para ele que você teve, pelas vibrações daqui, você teve a memória de uma vida passada que você teve, que você deu um tiro na cabeça. Você vê, o cara já estava reencarnado e quando ele desceu lá, ele ainda sentiu e estava bem fragilizado, né? Sem um mentor, ele não conseguiria ter feito aquela viagem. Porque quando a gente lê assim, a gente estuda um pouquinho sobre a psicanálise, aquelas coisas, a gente lembra do Jung, que fala sobre a sombra que nós temos no nosso inconsciente, né? E esses espíritos, quando no plano espiritual, né, estão lá justamente enfrentando a sombra deles que eles não viam quando estavam encarnados, né? Para justamente poder ver, pô, mas eu estou cheio de mazela e nunca percebi lá na Terra, né? E aí, então, a pessoa precisa se harmonizar, né? Para poder, então, jogar para fora tudo aquilo que eles estão enxergando neles mesmos, para se, de certa forma, se arrepender, entre aspas, aí, pelo menos mudar o seu padrão vibratório, para poder, né, se reabilitar, para poder se preparar para uma encarnação melhor, né? Senão ele vai voltar para a Terra com aqueles mesmos hábitos, né, inferiores, aí não dá certo. A não ser que seja essa reencarnação, como o Lourenço estava explicando, né, que tem espíritos, no caso dos suicidas, que eles são obrigados a passar por uma experiência física de demência, de deformação, né, como é lá no Hospital André Luiz, né, aquelas pessoas que têm lá, né, a cabeça grande ali, sabe, são pessoas deformadas, e a maioria que estão lá são suicidas, né, que abusaram e estão lá passando por eles não têm como se movimentar, não têm como se perder, também não tem como se suicidar de novo, né, mas eles têm que passar por esse período de convalescência, né, de entender que aquilo lá não pode ser feito, porque quando a gente opera contra a lei, né, a gente tem que entender que vai ter que se harmonizar com ela. Não tem outro jeito. Okay. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição. Engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados. Chamavam-lhe pavilhão indiano, ou ainda mansão das rosas. Todavia, as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo-o em seu eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, de que ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo.
João de Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que o irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia estender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me-se até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então, estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas a que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinhoso acolhimento recebidos daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Mário Sobral era o único que se não iludia, pois falou-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me, mais do que se acusassem diariamente, prenunciando-me represálias. Não é possível que meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido à lei cujos umbrais começam a se descerrar para o meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes procuro-as confuso, pois deixo de senti-las comigo, e de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar-me tal estranheza, visão excrucitante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina abatida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, e esterterorar entre minhas mãos assassinas, que lá estão, separadas de meus punhos, estrangulando-a. Ó meu Deus, que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo amigo? Dá-me tua opinião valiosa. Devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo. Os remorsos que te inquietam a consciência. Pois, afinal de contas, não deixaste de amar aquela pobre mulher, porque não te aconselhas com o irmão Teócrito? Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então, que te disse ele? Aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência. A resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me à oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática e em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento. Pois faze-o. Se ele a isso te aconselhou, é que somente daí virá o que te necessitas. Tenho feito, Camilo, tenho feito.
insistiu, excitado e sofredor. Mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá, para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto e não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, a fim de reavê-las, honradas e redimidas da mácula infamante, precisarei padecer o martírio de uma existência terrena, destituídos delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, a advertir-nos de que somente devemos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e, portanto, frágil, e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era, acima de tudo, criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro. Como eu também o sou, como tu, Camilo amigo, e toda a humanidade. Esse pai, que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo ninguém poderia arrebatar a Eulina. A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver, e por isso matei-a. Eu matei a Eulina. E agora ouço repercutir, nos recôncavos mais afastados do meu espírito impregnado de remorsos, a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste do teu irmão. Ó Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora, as lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e a nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito, com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Três anos de internação. É que o Celso tinha lido antes, é por isso. Então, ele está falando, né, da consciência. Através da nossa consciência, do peso da nossa consciência, a gente imagina as provas que a gente vai passar. A gente faz coisas erradas e a nossa consciência já indica, ó, você vai precisar passar por isso. No caso dele, ele estrangulou a Eulina e se matou. Mas antes de se matar, ele estrangulou. Então a consciência pesa duplamente, do assassino e do suicídio. Então ele já está se imaginando reencarnar sem as mãos.
ele já está imaginando o perispírito sem as mãos. Porque a consciência diz, eu mereço reencarnar sem as mãos, mãos tão benditas, mas que eu usei de maneira incorreta. Então, meu Deus, eu mereço nascer sem mão. E uma pessoa que nasce sem mãos tem uma dificuldade grande, né, durante a encarnação. Mas ele diz, eu vou nascer sem mãos, porque eu usei esses instrumentos maravilhosos de maneira muito errada para assassinar uma irmã. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos por iniciá-la justamente da torre de vigia, que, qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra as investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbráramos sequer até então a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia: o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditares serenamente no alvitre fornecido pela existência do irmão Teócrito. Aparentemente, é um conselho trivial e inexpressivo. Mas fica sabendo que encerra sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrarás barreiras que se te afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios em qual o corpo carnal poderá ser mutilado, e se através dela é que conquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta à consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos? Não tema os serviços da expiação. Não temos o serviço da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades alvitantes, cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. Tens o futuro diante de ti, a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará ao teu raciocínio, se te quiseres dar ao trabalho de inalações prudentes e sérias, que poderás expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servirdes de todo o conjunto do envoltório carnal somente em sentido dignificante. Não vacileis, enfrente o sacrifício, pois estás convencidos de que erraste, e por isso certamente entenderás justo ou assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento de tua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem.
exigem. E se o tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho reparador, o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo em que se deixou resvalar. Poderás até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do calvário que palmilharás. A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas advertências parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se serena ao resto do dia. Eis, porém, que ao longe entreviam-se os sugestivos aldeamentos do departamento a que pertencíamos. Pensativos murmurei sem prever o que seria compreendido. Em que recanto destes encontrar-se-á o próprio Jerônimo? Vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontrara-se acolá, detido no isolamento, retorquiu Carlos de Canalejas, e como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Por que dão a essa dependência a designação de isolamento? Interpelou Mário receosamente. Por que para ali são enviados aqueles cujo procedimento se contrapõe às disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital, os inconformados, que abusariam da liberdade sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes? Será como uma prisão? Repugna, porém, este vocábulo humilhante aos diretores da colônia, e que aos demais não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda há vez de verificar. Jerônimo encontra-se, pois, detido? Perfeitamente. A seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário agitou-se, impressionado, voltando a perquerir. Como é possível compreender-se, doutor de Canalejas, que Jerônimo, esposo amantíssimo, pai extremoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre os bons amigos? És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que deseja ser devidamente guiado a normas salvadoras, disposto de que te mostras aos mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo, enquanto que Jerônimo obsediou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e da qual vive, sem forças para esquecê-lo, avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se se desse a prudência da resignação. Aliás, não estiveste longos anos prisioneiro das trevas sinistras do vale, cativo em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência? E porventura não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente, desgostosa e inconsolável, não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que quando morremos, podemos sofrer entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes. O fato de nos vermos arremessados a uma enxovia, murmurei contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Carlos, porém, delicada e bondosamente, conquistou-me o raciocínio como conquistar o coração,
apenas com essa sensata e lógica exposição. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Segundo lugar, convide todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui, no além-túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por serdes esclarecidos. Pensamos aqui muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos, que lhes favorecem o acesso, contribuindo para as quedas e para a desordem entre as nações. Então, eles estão relatando aí, falando de Jerônimo, que a gente lembra, ele insistiu de ir para a Terra, rever os parentes, a família, mesmo desaconselhado veementemente que ele não fizesse isso. Os espíritos falaram, melhor você não ir. Mas como ele insistiu muito, ele falou, vai, já que você só vai aprender sofrendo, então você vai ver que vai ser pior para você, rever os seus parentes. Aí ele veio, ficou transtornado com a situação que a mulher, a filha, o filho estavam, e voltou para lá e não conseguiu prosseguir o tratamento. Então ele regrediu no tratamento que ele estava passando. Esse outro espírito que estrangulou e se suicidou, ele cometeu erros mais graves, mas ele está plenamente arrependido e pronto para receber conselhos e mudar de atitude. Logicamente que ele vai ter que passar, vai ter que reparar, vai passar por encarnação sofrida, mas ele já está conformado com o que ele tem que passar. Enquanto Jerônimo, que cometeu menos erros, ainda está revoltado, ainda está perturbado. E por isso ele tem que ser isolado, para que a perturbação dele não atrapalhe os outros. Então, no texto fala, vocês ainda estão fracos, então nós temos que orar muito para manter a sua vibração elevada em todos os lugares que vocês forem. Eles estão na torre de vigia, nos livros de André Luiz, e um deles, que eu não lembro qual deles, também, o André Luiz também visita o umbral, e tem todas essas torres de vigia, que tem as proteções, tem os tratamentos. Então, essas não são novidades para quem que já leu, né, outros livros, como os de André Luiz. Perguntas? Pode perguntar que o Sandro responde. Posso fazer uma pergunta para o Sandro, então? À vontade. Olha. Não, mas fica assim uma colocação assim só para a gente refletir, né? Porque
a gente mergulha na matéria para que a gente evolua no espírito, né? Então, parece que as dores da matéria nos fazem refletir e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, as próprias sensações que nós temos, né, aqui, de prazer, né, fazem a gente desviar do caminho, né? Daí ocorre todos esses desvios, né? Porque e quando a gente tem que enfrentar um problema que moral até, mas que a gente não tem uma preparação espiritual, né? Apela para o suicídio, né? Enquanto deveria aquela experiência que ia sedimentar um reforço moral para você estar aprendendo, né? Então, e aí essa que é a grande dúvida, né? Que alguns espíritos vão passar por uma encarnação em um corpo deformante, de tal forma que eles não podem fazer nada, a não ser ficar ouvindo, ficar ali parado, né, fisicamente, né? No entanto, outros, né, aqui, como agora é o Camilo e a turminha que está com ele, eles estão se preparar para ir para a Terra agora, para começar a preparar o lado espiritual, porque eles vão entrar numa espécie de, espero eu aqui, de um choque, né? Ao rever a família, ao rever a situação do lugar, depois de 13 anos, 14 anos sem ver os familiares, como é que eles estão, tudo mudou, né? Tudo se modernizou, muitas coisas mudaram, então certamente eles vão, algumas coisas eles vão ficar, vai ser bom, mas a maioria das coisas que eles virem lá talvez vai causar um choque no espírito, né? Então, aí é que está, acho que o grande dilema. Então, esse choque moral de ver a família, né, é que tem que, na verdade, mexer com eles aqui, né? Porque senão os instrutores não permitiam que eles fossem lá para, né? Então, mas é que o fato é que eles estão preparados agora, né? E outra coisa que eu lembrei também dessa conversação toda, dessa leitura, é que eles advertiram, olha, tem a possibilidade de eles ainda estarem lá e não quererem voltar. Não quererem voltar. Se eles voltarem, eles vão ainda fazer um curso melhor ainda, né? Por isso que eu entendi, né, Lourenço? Eles vão sofrer uma participação de uma coisa assim melhor ainda, para um avanço espiritual, né? Então, o que me leva a crer que eles vão passar por um período ali de avaliação que não é fácil, não. Então, para você ver que, né? Às vezes eu me lembro que nas reuniões espíritas, né, os médiuns aqui, às vezes eles falam assim, rapaz, mas aqui não é toda reunião que se vê, né? Mas hoje está cheio, assim, parece que está cheio de estudante aqui, cheio de gente que está visitando que eu nunca vi, um negócio assim, né? Eu acredito que esses espíritos eles trazem mesmo lá de outros lugares para eles poderem apreciar alguma coisa, eles se avalizarem, né? Para ver a gente, por exemplo, que somos aqui, a gente acha que é tão errado, né? Porque eu pelo menos, penso que ainda, nossa, tem coisa para a gente melhorar, a gente pisa na bola, ainda a gente não sabe nem conversar direito. E aí os espíritos vêm visitar para ver a gente, assim, que exemplo que eu vou dar para esse pessoal aqui, né, encarnado. Mas, no entanto, né, todos eles sabem que não é fácil você estar encarnado, não, estar submetido à pressão da matéria, de todas as sensações, de todas as coisas que podem ocorrer com a gente, dos desafios que nós temos que vencer, né? Seja ele econômico, seja ele de ordem moral, seja de, sei lá, de traumas. Nossa, alguém que se suicida na família, você já pensou? Então, tudo isso a gente passa, né? E quando a gente sabe controlar isso, né? A gente, então, uma certa experiência, eu acho que serve de exemplo, né? Isso que eu queria comentar. O que você acha, Sandro? Eu acho que a reencarnação, né, o corpo é um grande filtro. Às vezes ele utilizando
a gente aperfeiçoar alguma coisa que ainda nos falta, e também como um remédio para anestesiar aquilo que nós excedemos, né? Então, quando você está no espaço, o pensamento ele é muito forte, ele é muito longo, a sensação é multiplicada por 1000. Por isso que quando nós estamos nesses vales, e eles assim são formados, porque a nossa mente ela se expande muito, e aí a pessoa fica muito mais fragilizada, porque não tem mais o filtro da matéria. Então é a benção que quando a pessoa reencarna, ela esquece, fica lá no subconsciente, mas ela amortiza. É o nosso, como que é o nosso, o nome daqueles remédios? O nosso Rivotril, né? Dá uma calma, dá uma anestesiada no cara, porque sem ele, o cara não desce de novo, né? Então ele está precisando daquilo ali, deixa o cara lá 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos, os anos que forem necessários ele ali ficar. Aquilo que é o santo remédio. Também, da mesma forma, ele vai ser exposto para outras sensações que existem que, de repente, né, são próprias, né? Então, eu acho que é uma coisa maravilhosa isso, né? Outra pergunta para vocês todos aí. Vocês se lembram alguma coisa ou têm alguma impressão que a gente sabe que a gente teve vidas passadas, né? Quantas vezes nós já estivemos lá no umbral? Ah, rapaz, eu já tive uns... Sonho assim de umbral, sei, né? É ruim, porque às vezes você fica até pensando, "Ai, será que eu fui? Eu já estava até acostumado e, e não chamei o nome, né? Mas eu já tive uns 2 sonhos uma vez, assim, que, rapaz, o lugar que eu estava, Pensando, por exemplo, que nem o Dante. parecia um velório, assim, dava até para descrever, mas era muito pesado e sufocante. Quer ver que o Muito. Dante Alighieri pintou lá, né, o umbral, você viu? Você vê como é que é o negócio? Agora o céu a gente não consegue pintar, né? Eu não consigo pintar, não. Não, tem assim alguma coisa boa quando a gente assim, ouve assim os relatos do nosso lar, aí da própria da Legião de Maria, né? A gente vê, imagina como é que pode ser os mundos superiores aí, né? É isso que a gente tem como base. Posso, posso falar uma coisinha? Eu tenho recordação de várias vidas minhas, mas não tenho recordação dos interstícios, né, dos segmentos fora da terra, fora da carne. Mas existem muitas pessoas que têm essas facilidades de sair do corpo ou terem expansão da consciência e ir para algum local. Eu fiz durante 7 anos estudos de viagem astral, de projeciologia, com o Wagner Borges, né? Não sei se conhecem. E o Wagner Borges, ele tem na internet, é só colocar Wagner Borges, já sai dezenas e dezenas de vídeos dele. E ele vira e mexe, ele tem muita facilidade de sair do corpo, e seja durante o dia ou à noite. E ele é levado para vários locais onde tem inclusive que se deixar o chamado cordão de prata e passar para o cordão de ouro. São locais muito avançados, onde os seres não têm, são seres de luz, não têm forma, e também locais muito mais próximos da Terra, se é que poderia se dizer em proximidade, né? Que seria um umbral, ou até mesmo os intraterrenos, né? E, bom, seria isso. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu queria, assim, chamar a atenção pelo seguinte, né? Porque nós que estamos lendo aqui já temos uma consciência espírita, então talvez a gente não fique tão assim, nossa, mas o umbral é isso, né? Mas tem pessoas que facilmente, quando você conversa, elas
Puxa vida, rapaz, ela aceita facilmente, porque é sinal de que já, acho que passou pelas experiências, não é difícil acreditar num negócio desse, né? Agora tem outros, eu acho que precisa ainda, não estão preparados para ouvir, não, porque quando se fala, isso daí deve ser tudo mentira. Tá louco se tem um lugar desse jeito, isso aí é um inferno, né? Porque tá ligado mais ainda na Igreja Católica, aquelas formas de entender como é que tem um céu e um inferno, tem um lugar para tudo, todas as coisas. A gente sabe que na verdade, essas regiões são regiões de estado de consciência, né? Porque uma pessoa pode ser levada até lá, como é o caso do Jerônimo, que a gente estava vendo aí, né? O cara, ele pode até estar lá junto no hospital, mas teve que ser isolado porque a consciência dele está ainda ligada à família, está naquela situação aqui de que ele não subiu, conseguiu subir de nível, né? E muitas pessoas assim, não adianta você levar ele lá para o nosso lar se o inferno está dentro da consciência dele, ele vai passar por um inferno do mesmo jeito. Então é um estado de consciência, né? Mas você tem que juntar todo esse pessoal, porque eles se afinizam dentro de um padrão vibratório e aí nasce o umbral nas suas diversas formas e tal, né? E assim vai, né? É uma situação bem. A grande lição desse capítulo aí de hoje, né, Celso, é a palavra, né? Não está no livro, mas está em todas as páginas, né, que foram de hoje. Resignação, né? E resignaram. E o outro colega, infelizmente, ele ainda ficou revoltado, né? Então, todos eles vão pagar, da mesma forma que tiver que pagar, passar pela mesma lição, não vai mudar nada. Uma questão de tempo, né, Sandro? A diferença é que quem se resignou já vai conseguir pagar a lição mais rápido. É isso aí, né? Então é isso que a gente tem que aprender, né? Porque certamente, como estava dizendo aí o canalista, o Roberto, não sei qual o último que estava dando ali, ao SEST, né? Como é que chama o último que estava falando lá, dando conselho para eles? Agora esqueci o nome. Mas ele estava Agora falando. não vai. Você já perguntou um monte para mim, eu cochilei, mas essa parte. Então, então, ele estava falando, né? Que realmente a gente vai ter que se preparar mesmo para poder conquistar certos graus, né? Porque para você subir de um degrau para o outro, você tem que fazer esforço, meu filho. Não tem jeito. Não tem jeito, não, né? É a escada de Jacola. Cada degrauzinho é difícil de você passar, mas vai ter que esforço para passar. Não tem outro jeito. Então, O Carlos, você falou. Carlos. eu me vejo aí num desses resignados. Porque quando eu já nasci com uma sequela, uma cicatriz na córnea. Quer dizer, então eu já não enxergo com um olho. Alguma coisa eu aprontei lá atrás, né? Ficava piscando para a turma, né? No mínimo, eu furei os olhos de um monte de gente. Tá? E nunca me passou pela cabeça de se revoltar, porque eu não vim desse jeito, aconteceu isso, ou tentar descobrir. Para mim, é uma coisa mais natural do mundo. Então, acho que essa parte da resignação, se é que a gente pode chamar esse meu comportamento como resignada, então eu acho que eu estou dentro desse meio aí, né? Acho que eu estou começando a passar no teste. Eu penso, não sei, mas nunca me revoltei, nunca me preocupei com essa situação, tanto que eu só fui descobrir que eu não tinha essa visão quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Foi quando eu comecei a usar óculos. Que até então ninguém nem imaginava. Né? Muito bem. Bom. É mais ou menos isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei com inveja do Milton, viu? Eu queria também poder fazer uma viagem astral, viu? Para a gente ver como é que é lá. Eu já tentei, eu nunca consigo.
O senhor Roberto, eu acho que também é nosso professor aí, não é, senhor Roberto? Pois Em é, viagem pois é. astral, em ampliar a consciência. Verdade. Toda hora ele nos dá bons exemplos. A vidência, ela reserva assim umas certas situações para você que você não sabe o que vai encontrar, não é? Mas quando você fala da vidência e vê classificações, olha, essa turma foi enviada por uma rua, a outra para um túnel, a outra para uma caverna, a outra mais para baixo de outra caverna, mais embaixo, mais para lá, e vários lugares com dificuldade e tal, né? Mas eu fui convidado para ir até uma parte do umbral, uma das partes, né? Uma das partes. E eu fui a que mais, vamos dizer assim, não que me assustou, mas que eu fiquei assim muito admirado de ver, quando eu fui convidado para cheguei no local lá, não em desdobramento, né? Nas minhas viagens, né? E aí uma senhora estava me esperando, ela falou assim, então, você quer ver mesmo? Eu falei, quero, né? Por isso que eu estou aqui, dá uma olhadinha. Aí entrei, então é muito ruim mesmo. Assim que você entra, você sente um cheiro muito forte de gases, né? Aí você vai entrando e vai olhando e observando, e quer dizer, você observa o mais rápido possível, porque você não sabe a hora que você vai voltar, porque nós estamos na mão de Deus aí, de Jesus, nessa hora. Aí eu fui vendo, olha, é bem sofrido. Acho que eu fui em um dos lugares mais sofridos. Então tinha assim aquele córrego, um córrego pequeno, mas lá a água era muito fétida. O cheiro, depois eu fui me aprofundando, caminhando com essa mulher, começou o cheiro de sangue, aí começou os gemidos, a escuridão, os gritos, os uivos, e fui indo, até onde ela estava indo, eu estava junto, né, que ela tinha uma lamparina. Aí ela falou, olha, nós só podemos chegar até aqui. Aí eu fui observando, então tinha espíritos que ficavam com a cabeça para fora de lodo, de lama, outros mergulhavam dentro da lama, se escondiam embaixo da lama, né? Então depois eu voltei por todos esses caminhos e foi um dos lugares mais assim que eu vi que de muito sofrimento mesmo, né? Aí depois depois passei por vários, né, lugares de sofrimento, mas eu vi um que eu fiquei admirado, até parei para ver, né? Eu estive em um local que era bem subterrâneo e era muito calor, tinha muito calor. Aí eu fui vendo assim, tinha um homem crucificado. Aí eu olhei assim aquele homem crucificado, mas ele tinha consciência que ele estava crucificado. Mas a parte mais dolorosa é que atrás dele tinha um braseiro, sabe? Uma camada grande, bem montanhosa de carvão, como fosse o churrasco, no caso, né? A montoeira de carvão, e aumentava e diminuía o calor. Então ele estava crucificado e sendo cozinhado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, cozinhado, naquele calor imenso. Eu fiquei pelo menos uns 5 minutos olhando, né? Para ver se não tinha ninguém para orientar, para falar por quê, ou se ele vai sair daí, ou alguém vai tirar. Procurei, não encontrei, então eu saí de lá. Mas essa também foi uma delas que mais eu admirei, vamos dizer assim. Muito bem. Mas estamos lembrando da frase inicial desse capítulo. Nenhuma ovelha se perderá. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Voluntários, mais algum? Tá bom, Sônia? Pode fazer, Sônia. Pode fazer. Tá doida para falar? Pode falar, pode fazer então, Sônia. Querido Pai Celestial, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda essa oportunidade
por todos esse esclarecimento, onde onde nos é permitido voltar à Terra para ganhar conhecimento, para viver as nossas experiências, para mostrar se aprendemos ou não, para fazer com que os nossos perispíritos se melhorem, se modifiquem, se remoldurem. E essa é a nossa grande oportunidade, e que os nossos espíritos também alcancem algum consolo através de todas as esperanças que o Senhor nos traz. Agradecemos, Senhor, por todas essas experiências e por todo esse esclarecimento, por todo o amor que o Senhor tem por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E graças a Deus. Boa noite a todos, então, hein? Boa noite. Roberto, tem evidência? Hoje não. Então, boa noite a todos. Boa noite, tchau, Lourenço, tchau, Ângela, Sônia, Tchau, Milton, Celso. Boa noite, muito obrigado pela aula. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.